deixa eu contextualizar para vocês, né? A eleição para a renovação do Parlamento Europeu começa agora no dia 6, quinta-feira, e vai até o dia 9 de junho, esse mês agora. Quinta até dia 9 é segunda-feira? Sábado, deixa eu ver aqui. Domingo, desculpa. Do dia 6 ao dia 9, de quinta até domingo. São 27 países da União Europeia que escolherão os 720 representantes para o parlamento. E as pesquisas têm apontado um crescimento dos partidos de extrema-direita nessas eleições. Tudo indicando que os partidos tradicionais vão no Parlamento Europeu. Para essa conversa, eu chamo a Ghislaine Marins, que é coordenadora do PT em Roma, o Pedro Prola, que é do núcleo do PT em Portugal, e a Lilian dos Santos Gonçalves, que é coordenadora do PT em Madrid. Ghislaine, Pedro, Lilian, sejam muito bem-vindos. Já estou com os três aqui na tela, todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu quero ouvir de cada... Tem muito medo da imigração, dos imigrantes, né? Eu falo disso porque nós somos comunidade de imigrantes. A Itália, em particular, é um país sujeito a catástrofes geológicas e hidrogeológicas, e recentemente houve uma grande enchente na região da Emília-Romanha, e todos esses fatores deixam as pessoas muito desestabilizadas. Nós precisamos pensar que depois da Covid, um dos grandes temas econômicos da Itália e de todos os países, os mais afetados, mas a Itália está entre os mais afetados, é o plano de reconstrução que conta com muitos fundos europeus, né? Então, o eleitor italiano, certamente, ele está pensando em um candidato que possa garantir que esses fundos continuem sendo liberados para a reconstrução econômica da Itália. O problema é que a direita que está no governo na Itália é uma direita demagógica, é uma direita que se formou nas redes sociais, é uma direita que conta aquilo que o eleitor quer ouvir e não aquilo que de fato tem acontecido se nós vamos olhar os dados estatísticos, os resultados da economia de um ponto de vista qualitativo e não meramente quantitativo. Uma das fases que a gente tem ouvido aqui é que o emprego, né, tem aumentado. No entanto, o que está acontecendo é que tem aumentado o número de emprego de baixa qualidade e com salários baixíssimos, assim. Então, está aumentando o nível de exploração, o nível de precariedade no trabalho, mas as pessoas ouvem esse discurso, né? Elas veem o dado. Nós precisamos mudar essa mentalidade, e o grande desafio da esquerda hoje, na minha opinião, paradoxalmente, não é combater a direita, mas é combater o eleitor que não acredita mais nas eleições, porque a tendência aqui na Itália é que o grande partido vencedor seja o partido da abstenção. Puxa vida. Vamos da Itália para a Espanha. Aliás, eu lendo um pouquinho sobre essa eleição no Parlamento Europeu, a Giorgia Meloni, ela fez assim uma colocação acreditando que essa eleição é como uma espécie de referendo entre duas visões opostas de Europa, ela colocou. Então é isso, assim, essa eleição no Parlamento Europeu vai ditar essas forças aí, né, que se movem na Europa como um todo. Eu quero ir, então, da Itália para a Espanha, para falar sobre a situação na Espanha e sobre essa eleição, porque aí na Espanha é isso, também há uma ascensão forte da extrema-direita, mais uma democracia, né, um campo aí democrata muito combativo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, Lilian. Boa tarde, também bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo, escutando. Um prazer estar com meus companheiros Pedro e Ghislaine, nossos companheiros de luta sempre. A situação, bom, dentro do Parlamento Europeu você tem 7 forças, né, diferentes, que vai desde a esquerda mais extrema até a direita mais extrema, né? E aqui na composição das nossas forças que estão competindo para o parlamento, nós também temos 6 forças, né, distintas, que se compõem pelo Partido Popular, que é um partido, um centrão, né, mais ou menos como se a gente equipara aí ao Brasil. A gente tem o PSOE, que é um socialista de centro-esquerda.
A gente tem o SOMAR, que é uma força nova, né, que vem da colisão de algumas forças de esquerda. Com a saída do Podemos, a gente tem o próprio Podemos, que está participando independente, está sozinho. Temos o Vox, que é a nossa extrema-direita, e temos os Cidadanos também, que é um centrão, né? A gente teve aqui, atualmente, né, as forças mais representativas dentro do partido, dentro do Parlamento Europeu, são os populares, que eles têm aproximadamente, populares e PSOE tá bem e socialistas, né, PSOE e socialistas, eles estão bem próximos, acho que são 3 votos de diferença, o PSOE tem 23 e os populares têm 20, eles são as forças mais representativas hoje da Espanha dentro do Parlamento Europeu, e coincide um pouco com a própria estrutura e representatividade do próprio Parlamento Europeu em geral, né? Dentro do Parlamento Europeu, os populares são a maior força, com 176 assentos, cadeiras, e o socialista, a segunda maior força, com 144 cadeiras dentro do Parlamento Europeu. Isso representando os 27 Estados-membros, né? Então, assim, a representatividade da Espanha, ela vai um pouco acorde com a representatividade do próprio parlamento. Lembrando também que esse ano, esse mandato, a gente tem a presidência, né, do parlamento, na figura de José Borrell, e, assim, as discussões que geraram, né, aqui na Espanha em torno a disputa eleitoral são preocupações muito voltadas ao tema da inflação, né? Porque aqui na Europa a gente está tendo uma inflação bastante alta nesse último mandato. A guerra da Ucrânia, né? A manutenção das forças da OTAN ou não, e a nova composição do parlamento vai ser muito decisiva nessa questão, né? Na questão da guerra, na questão do financiamento de armas, na questão da alocação de recursos para a Ucrânia. Então, faz toda a diferença se vai ter uma composição de direita ou uma composição de esquerda, porque, obviamente, o pessoal da direita quer manter a indústria armamentista e quer alocar os recursos para a Ucrânia, para a defesa da Ucrânia, e a esquerda, que representamos nós, é todo ao contrário, né? A esquerda advoga pela paz e nada de recurso para a guerra e nada de recurso para a indústria armamentista. Uma outra questão também importante é o meio ambiente, né? As forças de esquerda, elas estão muito mais voltadas à proteção do meio ambiente. Aqui na Espanha, um problema muito crítico é a água. A Espanha é um país muito seco e isso prejudica diretamente a nossa agricultura, né? Então, assim, também é uma questão bastante preocupante, né? Aqui na Espanha, a gente tem esse discurso do Vox muito anti-imigrante, né? Como disse a Ghislaine também, que isso ocorre igual na Itália, mas isso não é uma preocupação da população, não é uma das maiores preocupações da população, né? Aqui, assim, realmente a preocupação é a inflação, a guerra e o empobrecimento, né, da população, porque nesses últimos anos realmente houve perda de poder econômico, né? Então, isso é uma questão também que é bastante, que preocupa bastante o eleitorado espanhol, né? Não sei se se eu devo continuar ou se passo já a palavra para o Pedro. Deixa eu fazer um giro, Lilian, porque daí eu tento fazer depois uma segunda rodada de questionamentos, né? Pedro, seja bem-vindo, quero te ouvir também sobre a situação em Portugal. E, assim, é interessante
saber também, eu queria ouvir de você, a preocupação que a população tem em relação a essa eleição do Parlamento Europeu. Acho que a Lina coloca um pouquinho, né, sobre como a população vê essas questões que podem vir a ser discutidas no Parlamento Europeu, mas eu queria saber se há uma preocupação, assim, por parte da sociedade no geral, com essa eleição para o Parlamento Europeu. Não sei se parece muito distante, eu queria te ouvir sobre essa percepção e sobre se questões políticas internas acabam ressoando de alguma forma nessa eleição. Eu vi o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, falando que, assim, existe uma oposição lá no país e essa disputa vai se dar no Parlamento Europeu. Então, ele vai ver se o bloco oposto vai ter mais ali eleitos do que o bloco dele. Então, há também uma questão interna que se reflete no Parlamento Europeu? Olha, Thalita, boa tarde para você, para a Gislaine, para a Lília. Eu acho que você tocou aí numa questão, numa matéria que é fundamental, que realmente não existe esse interesse tão grande da população com relação às eleições europeias. A abstenção é muito elevada em termos de eleições, não só em Portugal, mas também em Portugal, com relação àquilo que são, digamos assim, eleições internas em Portugal. Existe um afastamento maior, uma sensação de que não existe uma ligação tão grande em termos daquilo que são os problemas que as populações enfrentam e a percepção daquilo que é o poder efetivo de transformar essas políticas europeias a nível das eleições para o Parlamento Europeu, que será eleito nesse domingo, até de dia 6 a dia 9, né? Mas no domingo saindo os resultados. Né? Aquilo que ocorre em Portugal, você tem aqui um processo que não é muito diferente do resto da Europa, em que existe um crescimento da extrema-direita. A gente tinha aqui um governo do Partido Socialista, que estava em maioria absoluta no Parlamento até esse ano de 2024. O governo caiu por conta de uma acusação espúria, de uma acusação falsa contra o primeiro-ministro António Costa, que a gente vê que está ocorrendo agora o mesmo na Espanha com o presidente Sánchez, que a Lília tem acompanhado, que está sofrendo também através da esposa dele um processo de lawfare propagado pela extrema-direita. E aqui em Portugal ocorreu um processo também de acusação, digamos assim, sem fundamento contra o primeiro-ministro António Costa, que provocou a queda do governo e eleições em que ocorreu uma maior pulverização em termos das forças representadas no Parlamento. A direita tradicional ganhou a eleição com 28%, o PS ficou com 20% e a extrema-direita cresceu para 18%. Então, depois tem os partidos, enfim, a Iniciativa Liberal, que é também da direita, com 5%, e os partidos da esquerda ficando entre os 4% e os 3%. Então, nesse cenário, temos hoje um governo minoritário da direita. Portugal é um dos países que tem um grande crescimento da imigração, penso que o segundo país no mundo que tem maior população brasileira, após os Estados Unidos. A estimativa é que são 400 mil brasileiros que moram aqui em Portugal, sem contar com os que têm dupla cidadania, só os que têm cidadania brasileira que estão aqui documentados. E ontem o governo da direita introduziu medidas de restrição, em plena campanha eleitoral para as eleições europeias, introduziu políticas de restrição da imigração. Então, está começando aqui em Portugal também a se sentir os efeitos dessa lógica que ocorre a nível europeu, que levou à aprovação do Pacto para as Migrações e Asilo, que vem sendo muito criticado pelas organizações, pelas ONGs e pelas organizações de defesa dos direitos humanos, no sentido de que esse Pacto Europeu para as Migrações vai, inclusive, permitir, por exemplo, o encarceramento de crianças que estejam em situação indocumentada na Europa. Então, esses são problemas que naturalmente se sentem tanto a nível nacional como a nível europeu. Nem sempre a população se mobiliza tanto para a participação eleitoral a nível europeu como a nível nacional, embora boa parte das decisões que ocorrem a nível nacional são transposições de decisões e de legislação europeia. E, nesse sentido, o que ocorre aqui no caso de Portugal, que é um país que, digamos assim, é um bom aluno, é um país que buscou, a partir da Revolução dos Cravos, dos 50 anos que passam dessa Revolução, terminado o regime fascista
enfim, do Estado Novo, de Salazar, depois do Caetano, lá em 74. Portanto, teve um processo revolucionário que se iniciou no 25 de abril de 1974. Esse processo, digamos assim, ficou estabilizado, ou seja, não foi mais aprofundado, e o que ocorreu partindo do fim do processo revolucionário em Portugal foi, digamos assim, o fim acabando o processo colonial. Portugal teve colônia na África até 74, mas findo esse processo de colonização, de império, o que ocorre é que Portugal se volta para a Europa, para a integração europeia, a ideia de que Portugal passará a buscar ser um país do primeiro mundo. E então, nesse sentido, existe uma certa lógica, em certo sentido, acrítico em relação ao processo europeu, porque existe a ideia de que a integração europeia se traduzirá num avanço no desenvolvimento contra o atraso. E muitas vezes os temas europeus as políticas europeias são aceites, muitas vezes sem debate. Nesse processo eleitoral que está agora em curso, os candidatos têm tentado falar sobre temas europeus. Então, existem algumas matérias, incluindo esse pacto para as migrações, incluindo as novas regras para a governação econômica da União Europeia, que vão dar mais poder para a Comissão Europeia, em termos discricionários, orientar ou interferir sobre a política fiscal e sobre os orçamentos públicos de cada Estado a nível nacional, e também outras matérias, como a ideia do alargamento, sendo esse contexto que eu penso que será um pouco que a gente também irá dialogar e poderá dialogar sobre esses desafios que existem hoje, como a guerra da Ucrânia, a guerra na Palestina, o genocídio que está em curso em Gaza, enfim, e outros problemas que a União Europeia nesse momento enfrenta, e a perspectiva de um alargamento que poderá significar maiores também tensões internas, por exemplo, na distribuição dos recursos e do próprio orçamento da União Europeia. Né? Então, tem aqui um pouco esse cenário de um projeto europeu que vai caminhando um pouco para a extrema-direita, ou seja, vai crescendo a extrema-direita na representação parlamentar nos vários países e também na Europa, sendo que o projeto europeu é, na sua gênese, um projeto vincadamente de mercado, de afirmação do mercado interno, e todo o processo europeu gira em torno desse mercado interno, o que tem trazido tensões em Portugal com aquilo que é uma constituição saída de uma revolução que introduz um estado de bem-estar social que é colocado sob pressão para ser restringido a nível europeu. Deixa eu rodar, não sei se eu vou conseguir fazer o giro completo, mas Gislaine, quero te ouvir novamente. Comentei com o Pedro sobre se há uma disputa interna no país que se reflete no Parlamento Europeu, mas queria saber de você o oposto, se existe também. Se a extrema-direita ganhando força nessa eleição no Parlamento Europeu, no país, aí na Espanha, a extrema-direita também ganha força nas pautas e nas discussões. Sim, com certeza. A direita está fazendo o partido da Giorgia Meloni, que é atualmente. A gente tem que considerar o sucesso de marketing, né, da Giorgia Meloni. Ela saiu de uma posição que eram assim, tipo 2, 3% de intenção de votos, e ela alcançou mais de 20% de consensos, né, quando ela se elegeu. Quer dizer, ela não se elegeu, ela foi escolhida primeira-ministra, mas foi o partido dela o que recebeu mais votos. Então, é uma campanha assim de direita muito, muito, muito positiva do ponto de vista deles. E ela, na campanha eleitoral agora para a Europa, ela traz o slogan: a Itália muda a Europa. Então, ela quer transmitir essa ideia de que a Itália vai ser um diferencial na Europa. Né? E esse debate vem sendo feito há muito tempo aqui na Itália, em função dos fundos, porque a Itália é um dos países que economicamente contribui muito para a União Europeia, mas muitas vezes não recebe os recursos devido a todos os mecanismos de distribuição, de acordo com a condição de cada país. Então, eles estão jogando muito em cima da questão do poder político e econômico. Mas a direita está dividida. A gente tem três forças de direita. Tem a força do PPE, que seria representada pela Força Itália, que é o partido do Berlusconi,
e que faleceu, mas que continua presente nas imagens da campanha eleitoral, porque as pessoas votam, né, no herdeiro de Berlusconi, que é o ministro das Relações Exteriores, Tajani. E depois nós temos um outro ministro do governo Meloni, que é aquele que ela disse que não quer que participe de uma eventual coalizão de direita, que é o partido do Salvini, que é o mais identificado, para a gente falar assim, de contexto brasileiro, com o partido do Bolsonaro. E o Salvini, ele vem com qual tipo de mensagem? Ele traz a mensagem na defesa da casa e dos carros dos italianos, quer dizer, extremamente identitária, extremamente divisiva, né? A Giorgia Meloni conseguiu se reelaborar um pouquinho no seu discurso e falar de uma Itália, né? Falar de unidade, de coisas assim que possam unificar os italianos e que possam fazer com que a Itália tenha, portanto, um maior peso político. Agora, é claro que o que a gente espera é que aconteça alguma outra coisa, que quem votava antes e não vai votar, vote. O partido que mais tem medo de perder votos nessa eleição não é nem a esquerda, é o Movimento 5 Estrelas, porque o Movimento 5 Estrelas surgiu dentro de uma onda antipolítica, né, demolição dos partidos tradicionais, e agora eles estão sendo, de uma certa forma, vítima desse mesmo efeito, que é o efeito da desafeição, né, do descrédito que está disseminado em uma boa parte da população. Lilian, vou finalizar com você. Não vou ter tempo de ir depois para o Pedro mais uma vez, mas queria que você falasse sobre expectativas, então, assim, qual a expectativa? Porque por mais que a extrema-direita avance no Parlamento Europeu, ainda haverá uma maioria ali não extremista, a gente pode dizer assim? Olha, aqui na Espanha, as pesquisas, né, apontam o PSOE como o principal beneficiado dos resultados eleitorais, né? É o que está apontando na frente. Em plano Europa, tem um crescimento bastante grande da extrema-direita. Como você mesma disse, aqui na Espanha a gente tem uma força de esquerda bastante combativa, né? E a gente, assim, tá punho a punho praticamente nas ruas, né, com o pessoal do Vox. Mas, assim, em geral, na Europa tem uma tendência do aumento dos assentos das direitas no Parlamento Europeu, sobretudo dos conservadores e dos renovadores, né? E o problema é que esses dois blocos, eles são eurocéticos. Então, o que isso quer dizer? É gente que não acredita na União Europeia, né? É gente que advoga pelo retorno da Europa esfacelada como era antes, né? A gente até pode dizer, assim, às vezes até fico pensando se eles não são um lobby pro bloco anglo-saxão, porque, assim, as pautas são muito parecidas, né? Tipo assim, de enfraquecer a União Europeia como bloco. Então, assim, o risco, né? O risco de que essa gente tenha um poder, assim, em princípio, hoje em dia, assim, eles não se falam, né? Eles não compartilham muitas ideologias ou identidades, né? Mas a gente nunca sabe, né? E no suposto de que esses dois blocos se juntassem, todo o processo legislativo ele se atrasaria bastante, porque é gente que freia o progresso, né? E nesse mundo multipolar que a gente está vivendo agora mesmo, né? Isso seria um retrocesso muito grande para a Europa em plano bloco, porque eles não acreditam na política de bloco, eles acreditam na política individual. Então, eles acham que eles sempre têm melhor vantagem se eles negociam individualmente. Então, assim, toda a relação que a Europa pudesse ter com esse mundo novo, multipolar, dos BRICS, da Ásia e tudo isso se bloquearia e se retrocederia de alguma maneira, né?
E um outro ponto também que é bastante crítico é que, obviamente, todo esse estado de bem-estar social que a Europa tem, né, que os países da União têm e goza, isso também haveria um retrocesso, né, porque essas forças, elas vão pela distribuição dos recursos para as empresas, né, não para a população. Então, assim, teria um enfraquecimento da saúde, um enfraquecimento das universidades. Isso também é uma questão bastante preocupante, né, com relação aos fundos para investigação e inovação que as faculdades dispõem, né, e essa liberdade acadêmica que a gente tem aqui na Europa, isso está muito em risco. Se essas forças ganham, pode acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, que as universidades não permitam as pessoas se expressarem em favor da Palestina, porque são forças conservadoras e retrógradas. É muito então, interessante assim, isso que você coloca. Essa ascensão da extrema-direita nessa eleição pode vir a levar à implosão do próprio bloco da União Europeia, né? É muito interessante. Exatamente. Pessoal, eu preciso encerrar, o papo tá ótimo, queria ficar aqui conversando com vocês, o assunto é interessantíssimo, mas quero agradecer demais a disponibilidade, Gislaine, Lilian, Pedro, muito obrigada por virem trazer essa contextualização aí de acordo com os países que vocês estão e os impactos para a Europa, para a gente como sociedade, né? Porque, enfim, são discussões que envolvem todo mundo. Muito obrigada, um abraço para cada um de vocês e até uma próxima. Até. Obrigada. Obrigada, pessoal.